apresentação é para a turma de Comércio Exterior e Globalização. É um resumo do que a gente viu, tem visto em sala de aula e um pouco de uma explicação de alguns assuntos que vão cair na nossa primeira avaliação, certo? O conceito de globalização a gente já viu em sala de aula e discutimos bastante nas primeiras semanas. A globalização é um processo econômico e social que estabelece a integração entre os países e as pessoas do mundo e aumentou a interdependência entre os países, como a gente pode ver agora nesse momento que estamos vivendo da pandemia do Covid-19. Essa interdependência, ela existe em várias áreas de nossa vida. Política, a nossa vida social, econômica, saúde, gestão ambiental, tudo. Então, a globalização, como a gente vai ver daqui a pouco, ela existe já há mais de 500 anos, começou em 1450 com as grandes navegações, e nós não temos como ficar colocando a culpa nelas, porque nós, brasileiros, já somos frutos dessa globalização, nós existimos por razão dela. Certo? Como eu falei, a globalização, inicialmente, quando foi estudada por economistas, os economistas acreditavam que era apenas um fator econômico. Existia até uma teoria chamada de globalismo. O globalismo, ele estudava apenas a interdependência econômica dos países e não levava em consideração os outros critérios, os outros aspectos. Mas a gente sabe muito bem que a globalização ela é pluridimensional, ela afeta várias áreas de nossa vida, todas as áreas de nossa vida. Mesmo que a gente ache que não afeta, a gente vê que tem essa influência no nosso dia a dia, no dia a dia da nossa cidade, estado, do nosso governo, eles estão todos interligados. E dessa forma não tem como separar mais. Por isso que a gente diz que a globalização ela é irreversível. Para dar um pouco de base a vocês e revisar um pouco sobre esse processo de globalização, a gente usa a definição de Thomas Friedman no livro O Mundo é Plano. Existem outras caracterizações de fases históricas da globalização, mas essa é a principal usada, até porque o livro O Mundo é Plano, ele é um best-seller, é um livro fácil de ler e escrito por um jornalista e que retrata bem a situação mundial e toda esses seus processos, principalmente no que envolve a gestão, certo? Qual o impacto que a globalização tem nas empresas, qual o impacto que a globalização tem nas nossas vidas como profissionais e nas empresas, tá? Então, aqui uma breve revisão das fases históricas. São 3 fases históricas: globalização 1.0, 2.0 e 3.0. Na 1.0, o Thomas Friedman fala que o mundo se reduziu de grande para médio. A globalização 1.0 ela foi marcada pelas grandes navegações e os países que estavam impulsionando a globalização nessa época eram os países europeus. Por isso que a gente diz que a força motriz, a força principal dessa fase da globalização eram os países e os músculos, porque nas grandes navegações nós tínhamos barcos a vela e a remo, e eles saíam da Europa para explorar o mundo em busca de novas riquezas, de novos territórios. E aí a gente sabe que foram 5 países que estiveram à frente dessas grandes navegações, né? Portugal, Espanha, França, Holanda e Inglaterra. Tá? Não vamos entrar em detalhe sobre suas colonizações, que não é o ponto disso agora, é apenas entender que nessa primeira fase começou a troca entre os países e começaram as colonizações
e migrações e emigrações de grande porte entre vários continentes do mundo, e é a partir dessa fase que a gente fala que a globalização começou. Então, dentro dessa ideia, nós brasileiros, nós somos frutos da globalização, dessa primeira fase da globalização. Se essa primeira fase não tivesse existido, nós não estávamos aqui na composição que somos hoje, certo? Porque já existiam brasileiros aqui, sim, que eram os nativos, os índios nativos. A globalização 2.0, a gente diz que trouxe o mundo de médio para pequeno. A globalização 2.0 começou em 1850 até 1880, mais ou menos, e foi com a Revolução Industrial, com o surgimento da máquina a vapor e o surgimento das empresas. É exatamente nessa época que se começa a estudar a administração, né? A teoria geral da administração, com sua escola clássica, ela começa aí no 1900. A gente tem Taylor nos Estados Unidos e Fayol na França, e temos também a figura de Henry Ford. A gente fala muito de Ford, do Fordismo, mas ele vem desse mesmo período de Taylor e Fayol. Então, por que a gente começou a estudar administração nessa época? Começamos a estudar administração nessa época porque as empresas surgiram nessa época. Não existia empresa antes, não existia produção em massa, mas com a Revolução Industrial isso passou a existir. E aí, quem começou a impulsionar a globalização nessa época foram as empresas, porque elas queriam matéria-prima, elas queriam novos mercados para vender seus produtos. O interesse maior era das empresas, certo? Uma virada neste período, como a gente pode ver, é que, enquanto na 1.0 os países que estavam à frente da globalização eram os europeus, a gente vê na globalização 2.0 a entrada forte aí dos Estados Unidos e de outros países que foram colonizados pelos europeus. Então, a gente vê a entrada de novos países ou de novos continentes dentro do cenário da globalização, certo? É importante ressaltar que a figura do país ela não desaparece. Apenas quem está impulsionando mais a globalização são as empresas. Até porque as empresas, para fazerem o comércio de um país para o outro, elas precisam das leis daquele país. Então, durante esse período da globalização 2.0, existiram muitas políticas públicas e reuniões de cooperação internacional para abrir fronteiras, para criar as regras de exportação e de importação, ditar o que é que pode e o que não pode entrar num determinado país. Então, os países continuam atuando, porém, quem impulsiona são as empresas, certo? A globalização 3.0, ela vê o mundo mudando de pequeno para minúsculo, tá? Ela iniciou-se com a globalização, com a revolução tecnológica, certo? A revolução tecnológica que aconteceu no final, com o surgimento da internet em 1989, ela mudou a vida da gente. Então, você tem aí o aparecimento dos PCs, dos personal computers, depois do telefone celular, dos tablets, dos notebooks, e com o surgimento da tecnologia de comunicação do celular e o barateamento dessas tecnologias, a população, as pessoas passaram a ter acesso a muito mais informação e a um meio de comunicação muito mais eficiente. E aí a gente vê que nessa globalização 3.0, quem toma a frente do processo de globalização são os indivíduos, são as pessoas. É importante, eu não tenho como em um slide falar tudo que se tem para falar das fases históricas da globalização. Isso aí no livro Thomas Friedman ele fala, e vocês podem pesquisar também no livro de Ellen Dereski, que está mencionado para essa disciplina, e em várias outras fontes. É interessante estudar os fatos históricos
que estão por trás de tudo isso aí. Então, a força motriz da globalização 3.0 são as pessoas, e aí a gente vê surgir nessa globalização 3.0 o que eles chamam dos países emergentes, tá? Nós temos os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nós temos também os tigres asiáticos. E aí a gente vê que entre as maiores empresas do mundo hoje estão muitas empresas asiáticas e muitas empresas de países que há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, elas não estavam nesse cenário mundial, mas agora estão, certo? Então, tudo isso faz a gente entender que esse processo de globalização ele é irreversível e ele vem continuamente desde 1450. Óbvio que a gente teve algumas paradas aí, e a gente tem a questão das guerras mundiais, 1 e 2, a gente tem a Guerra Fria, são acontecimentos históricos que reduziram um pouco a velocidade da globalização, e aí é importante estudar esses fatos históricos para entender também muita coisa que a gente vê no nosso dia a dia hoje, certo? Então, com tudo isso em mente, esse processo de mais de 500 anos, ele cria uma crescente interação do comércio internacional. Nós temos empresas multinacionais e transnacionais. Empresas transnacionais são empresas que transcendem fronteiras nacionais de países. Por exemplo, uma Nike hoje, ela tem fábricas terceirizadas em vários países asiáticos. A central financeira dela fica na Holanda e ela tem centrais de comercialização e marketing nas Américas, na Europa e na Ásia. E aí ela é de que país? E também ela tem suas ações abertas na Bolsa de Valores. Então, você tem vários investidores que compram as ações da Nike. Então, de que país ela seria? Quando uma empresa como a Nike ou como a Coca-Cola, que tem uma logística de distribuição polarizada e chega ao mundo todo, ela obtém esse patamar quase que global, nós falamos que ela é uma empresa transnacional. E é óbvio que o poder dela e o impacto dela no mundo e nas nossas vidas ela é muito grande, porque ela tem empresas e negócios e escritórios pelo mundo todo. E você não vai conseguir fechar de uma hora para outra tudo isso. Essa interligação dos mercados financeiros a gente vê toda vez que tem uma crise financeira em um país, acaba afetando a bolsa daquele país e afeta as demais bolsas. Nenhum país vive só no mundo hoje, ele precisa de relações comerciais com outros países, até para suprir de mantimentos de recursos de várias áreas. Então, nesse ponto aí, e pela presença em nosso mercado aqui no Brasil, na Paraíba, de várias empresas multinacionais e transnacionais, a gente vê que essa interação comercial e financeira, ela é existente, presente e irreversível. A revolução tecnológica, não tem como separar mais, nós estamos dentro dessa era tecnológica. As empresas de tecnologia, em sua maioria, são empresas de fora do país. Essa tecnologia, ela nos dá acesso a muitas informações que não tínhamos antes, e de poder comprar online, de poder comentar, escrever livro, participar de discussões que nós não participávamos antes. E essa inclusão digital, que também é um paradoxo da globalização, porque ela inclui, mas ela exclui ao mesmo tempo, ela une, mas ela separa, mas aí isso é uma outra aula para a gente falar disso. Ela não tem como voltar atrás, né? E com esse conhecimento a mais que a gente tem do mundo, vem a exigência cada vez crescente pela democracia e por direitos humanos. A gente tem ciência do que acontece em outros países e a gente tenta melhorar, se envolver com a crise que está acontecendo na Venezuela,
com a calamidade que está se envolvendo na Itália, a gente acaba se envolvendo em situações globais. Existem até a gente diz que são conflitos transnacionais localizados. São situações entre países que não estão perto da gente, mas que por conta da informação e da tecnologia, a gente acaba se sentindo parte dele, né? E o que está certo, porque o mundo é um só. Somos todos habitantes de um mesmo mundo. A questão da política mundial, existe uma ligação entre os governos mundiais, eles cooperam entre si, ou deveriam cooperar. A ONU, a Organização Nacional das Nações Unidas, ela é um exemplo disso. Os países reunidos, discutindo, tentando chegar num consenso ou em decisões para o bem do mundo. E a política mundial, ela se influencia, e é tanto que em épocas a gente vê tendências mais de esquerda, tendências mais de direita, e você vê que é uma onda, ela vai acontecendo em vários países ao mesmo tempo, certo? Então, com tudo isso em mente, existem grandes problemas mundiais que nenhum país vai conseguir resolver sozinho, como, por exemplo, a questão da poluição e do meio ambiente. A gente tem visto muito a poluição dos oceanos e o quanto isso vai ter impacto nas nossas vidas. Vai ter que ser um esforço mundial para resolver isso daí. A pobreza mundial, a má distribuição de renda é também um outro problema global. E um problema que a gente está vivendo muito hoje, que é o da saúde mundial. Não tem como falar de globalização e da irreversibilidade da globalização sem falar sobre a pandemia do Covid-19. Eu não vou me estender nisso, porque vocês estão vendo nos noticiários diariamente e estão sentindo na pele toda essa questão da necessidade do isolamento social. Mas o Covid-19, ele mostra a interligação do globo, como estamos interligados. Não é culpa de A ou de B, são movimentos migratórios. As pessoas hoje viajam muito mais, elas vão e voltam a trabalho, por lazer, ela tem acesso à viagem e a participar de eventos em áreas que não iam antes. E com essas idas e vindas, a gente traz vírus, a gente traz bactérias, a gente traz insetos, a gente traz várias coisas. E aí você vê o impacto nas outras áreas do mundo. E com essa questão do Covid-19, nós estamos vendo o quê? Ações de cooperação mundial para resolver o problema, certo? Nós temos médicos chineses indo para a Itália, levando equipamento, tentando transferir conhecimento. Nós temos cientistas e empresas mundiais trabalhando juntos para tentar achar uma cura para o Covid-19. Nós temos governos e países compartilhando experiências e descobertas para tentar evitar o colapso do sistema de saúde mundial. Então, nós vamos sair dessa e vai ser através da cooperação mundial que está acontecendo, de troca de conhecimentos e experiências e tecnologias e recursos financeiros, recursos humanos, recursos de várias formas. E com uma situação de pandemia que a gente está vivendo, a gente vê o quanto o mundo é capaz de se juntar para resolver um problema. Por outro lado, já tem várias estatísticas mostrando o quanto esse isolamento social e essa parada total das fábricas e das indústrias, ela gerou uma redução da poluição no mundo todo, né? Que é um dos problemas que a gente falou anteriormente do meio ambiente. Então, são casos como esses que mostram a gente o quanto o mundo está interligado. Então, tudo isso fala das fases da nossa globalização e da irreversibilidade, e com isso a gente chega numa frase que no livro de Thomas Friedman ele usa, que é: o trabalho tem que ir para onde ele pode ser feito melhor. E isso é meio que um slogan da globalização.
E é por isso que as empresas, elas às vezes mudam de um país para outro, porque naquele outro país ela tem maiores incentivos fiscais, ela tem melhores recursos, melhor matéria-prima, ela tem pessoas mais capacitadas, em alguns casos ela tem o que se chama de mão de obra mais barata, porque o pessoal trabalha mais e o salário é menor, o que seja. É um fluxo natural na globalização as empresas irem em busca dessas oportunidades. E esse movimento de empresa de um país para o outro, ele afeta as organizações, ele afeta as pessoas em si. Isso quer dizer que a gente tem que se internacionalizar cada vez mais, tem que buscar esse conhecimento, que eu vou falar agora, mais adiante. Isso aqui é uma introdução para a questão da internacionalização dos profissionais e afeta os países. Então, a globalização, ela afeta todo mundo. E essa movimentação das empresas e do trabalho, ela faz com que a gente se conscientize ou tente abrir os olhos para a necessidade crescente da internacionalização. Então, a internacionalização é um processo da gente se internacionalizar. O que é que precisa para eu ser um profissional mais internacionalizado? O que é que eu preciso aprender? O que é que eu preciso estudar? Tá? A internacionalização é um processo crescente e continuado de envolvimento de uma empresa nas operações de mercados ou países fora de sua base de origem. Certo? Estou falando de empresa. Então, por que é que eu estou falando de profissional agora? Porque essa aula de hoje é só sobre os profissionais. Porque se a empresa muda de país, as pessoas vão ter que eventualmente ou mudar de emprego ou mudar de país também. E então, como profissional, a gente precisa entender o que é que existe no mundo relacionado à diversidade cultural. Quais os impactos dessa diversidade? O que é a diversidade cultural? O que é que eu tenho que aprender com isso? Certo? Então, a diversidade, ela é importante porque a gente tem que conhecer e reconhecer o significado das diferenças culturais e dos valores étnicos de tradições, crenças religiosas e costumes. Por que o que eu faço é o certo e o que outra pessoa faz em outro país não é? Dentro do Brasil, nós temos várias diferenças culturais, porém, elas não são tão radicais como se você estivesse exposto a uma grande parte da população que, por exemplo, não acredita em Jesus Cristo. No Brasil, nós somos uma população predominantemente cristã, independente da religião. E isso traz uma homogeneidade de pensamentos, mesmo que bastante diferentes, se é que faz sentido. Então, quando a gente vai se internacionalizar, a gente tem que aprender que existem diferenças culturais e que nem sempre o que é diferente é errado, o que é nosso não é o certo sempre, e que a gente vai ter que respeitar essas opiniões e esses costumes diferentes. Entender o ponto de vista de outras pessoas acerca do mundo vai melhorar suas relações com as outras pessoas, com clientes, com funcionários, mas também pode prevenir possíveis alegações de discriminação. A gente fala que no ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho deveria ser neutro, não ter demonstrações de religião ou de etnia ou algo que venha a ferir pessoas que são diferentes de nós. Então, como pessoas, a gente tem que evitar tentar impor a nossa religião, tentar impor a nossa visão política, a nossa crença em outras pessoas. Cada pessoa tem direito à sua opinião e à sua visão. Nós temos que respeitar para poder trabalhar, porque o objetivo naquele ambiente de trabalho ali é produzir para a organização e para o nosso crescimento profissional. E se a organização não tem cunho religioso ou político, esses assuntos não deveriam estar dentro do ambiente de trabalho. E aí vem a questão do idioma. Não tem como falar de internacionalização sem falar da necessidade de um segundo ou terceiro idioma
para a vida do profissional, certo? E aí, nós temos mais de 6.000 idiomas no mundo, tá? E por incrível que pareça, o idioma mais falado não é o inglês, ele é o chinês, certo? Por conta da população da China, realmente, o mandarim. E aí, por que que aqui no Brasil a gente fala tanto de... Eu estava tentando voltar o slide e não consegui, tá, gente? Eu vou voltar a falar da parte de idioma já já, tá? Mas essa questão aqui dessa frase de Cristóvão Colombo, ela fala da diversidade cultural. Ela é uma representação da visão que ele tinha em 1492 do mundo, e a gente tem que ler isso e se perguntar o que é que mudou daquela época para agora, não é? O que mudou é que a gente não pode impor, não deve impor a nossa visão, a nossa crença religiosa, mas a gente tem que respeitar. A gente não pode pensar que a pessoa que não pensa igual a gente, ela é completamente errada e ela vai ter que ser doutrinada para fazer o que a gente quer. A gente tem que ter uma visão de maior respeito e aceitação pelas diferenças culturais e trabalhar para que o mundo seja um local de compreensão, de respeito, de aceitação, certo? Porque através disso é que nós vamos conseguir evoluir. Então, essa frase aí de Cristóvão Colombo, de 1492, ela fala da visão dele, que foi enviado nas grandes navegações para descobrir novos territórios e também para doutrinar e converter a população que ele encontrasse, que não fosse cristã, ao cristianismo, não é? E aí você vê que não era muito uma postura de respeito e compreensão, mas era mais uma postura de imposição, certo? De obrigação. E aí é bom a gente analisar isso. Então, voltando para a questão do idioma, eu já falei um pouco em sala de aula. Às vezes, quando a gente escuta uma pessoa falando um idioma diferente junto da gente, muitas vezes a gente fica até com raiva. Por que é que ele não fala português e está falando isso? Porque é o idioma dele. Existem mais de 6.000 idiomas no mundo e cada pessoa tem o direito de falar o seu idioma. Mas, mundialmente falando, para o profissional na área de gestão e administração, a gente tem sim que buscar aprender outros idiomas, porque nós vamos precisar desses idiomas para o nosso sucesso profissional, certo? Seu crescimento profissional depende disso, tá? Então, a diversidade é uma fonte de dinamismo social e econômico que pode enriquecer a nossa vida. E aí é por isso que a gente fala da questão do diplomata cultural. Eu coloquei um artigo no Aluno Online sobre diplomacia corporativa. Vocês podem pesquisar mais sobre o que é ser um diplomata, tá? Vocês podem pesquisar mais no site do Itamaraty, mas é uma visão de uma pessoa que tem respeito e estuda culturas diferentes e fala outros idiomas e sabe se comportar e negociar e participar de reuniões de uma forma positiva e agregando ao sucesso daquela organização como um todo, certo? E é isso, gente. Escolha ter o mundo em suas mãos, busque se internacionalizar, busque aprender um novo idioma, busque entender as diferenças culturais, entenda que o que a gente faz ou pensa nem sempre é o certo, existem visões diferentes. Eu não queria que tivesse ficado tão longa essa apresentação, mas ficou. Mas eu espero ter ajudado vocês aí para responder essa primeira avaliação de aprendizagem
e falar um pouco mais sobre globalização. Sucesso!